Informações, credibilidade. Acorde bem informado. No ar, a Hora da Notícia. Olá, bom dia, mas bom dia mesmo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Começamos, hoje é segunda-feira, mais uma semana para você, dia 19 de setembro de 2022. Já estamos transmitindo essa edição ao vivo pelas multiplataformas da Difusora e do portal Assis City. Eu estou ao vivo a partir de agora pelo rádio AM 1140, Difusora de Assis. Estou também pelo streaming, o app, como também no difusorassis.com.br, é o áudio digital. Estou na tela, estou com você no Assis City Play, no Facebook e no canal do YouTube. Por isso você já sabe. Comenta aí, compartilhe o nosso vídeo, aumente o volume do seu rádio e confira os destaques de hoje. Anvisa aprova a vacina da Pfizer para bebês a partir de 6 meses. Assis é vice-campeã por antecipação na pontuação geral dos jogos regionais. Professor Renato, candidato a deputado pelo Partido Comunista, será o entrevistado de hoje do A Hora da Notícia. Veículo avança semáforo e causa acidente na Avenida Rui Barbosa. Tudo isso e muito mais você confere agora no jornal A Hora da Notícia, que já está no ar para você nas multiplataformas da Difusora e do portal Assis City, com a apresentação de Jerônimo Paes, edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius e Helder Souza, com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Vamos ao boletim do tempo para saber como que está o estado de São Paulo nesse início de semana. Tempo estável sem chuva. Os radares do IPMET, Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, não estão detectando chuva no estado de São Paulo. Céu com poucas nuvens, sem chuva. Ventos de sudeste fracos a moderados. A previsão do tempo para a cidade de Assis nesse início de semana é a seguinte. Hoje a mínima 13 graus, a máxima não deve passar de 28 graus. Existe 90% de probabilidade de uma chuva de 8 milímetros, isso mesmo, 8 milímetros, tá bom? Para hoje, segundo o Climatempo. Ventos de 19 km por hora, umidade relativa do ar na sua mínima 20%, na máxima 86%. O sol nasceu às 6 horas e 14 minutos e deve se pôr às 18 horas e 17 minutos. Você que gosta de saber aí sobre a questão dos próximos dias, também do Climatempo para Assis, amanhã continua praticamente a mesma temperatura, tá bom? Hoje está 13, amanhã vai esquentar mais, 17 mínima e máxima 27. Tem uma probabilidade de 90% também de uma chuva de 7 milímetros. Na quarta-feira a mínima vai ser 17, na quinta-feira a mínima será 16 e na sexta-feira a mínima será de 11 graus. No giro regional, para você que está conectado, ligado com a gente, hoje, segunda-feira, Cândido Mota. Neste momento, tempo ensolarado, 15 graus, com mínima 13 e máxima 32. Palmital, os mesmos números. A máxima hoje, 31 em Palmital, 15 graus neste momento. Maracaí um pouquinho mais quente, 16 graus com máxima de 33. Paraguaçu Paulista, 16 graus com mínima de 14. Pedrinhas Paulista, neste momento, 15 graus. Também tempo ensolarado com máxima de 31. Encerrando nosso giro regional, Tarumã com 15 graus neste momento e tempo ensolarado. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 31 minutos, 7h31. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou na última semana, sexta-feira, o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. É o primeiro imunizante aprovado para essa faixa etária. Até agora no Brasil a vacina da Pfizer era permitida apenas em crianças com mais de 5 anos. Crianças a partir de 3 anos já podiam receber a Coronavac.
cabe agora ao Ministério da Saúde incorporar o imunizante ao calendário de vacinação para esta faixa etária. A autorização veio após uma análise técnica de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a equipe técnica da Anvisa, as informações avaliadas indicam que a vacina é segura e eficaz também para essa faixa etária. Então a informação é o seguinte: a Anvisa aprovou. Não quer dizer que os imunizantes já estejam nas unidades de saúde, tá bom? Primeira etapa da aprovação. Agora o Ministério da Saúde vai saber se é viável ou não e que período e quando essa vacina estará disponível. Mas caso você que estava esperando para bebês a partir de 6 meses, nas próximas semanas ou até mês, aí será, acho que, bem tranquilo para você vacinar no posto de saúde mais próximo da sua casa. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Olha a hora, 7h33, marca aí, 7h33. No final de semana tivemos um acidente envolvendo 2 veículos na Avenida Rui Barbosa. Você que está comigo na tela do portal Assisite, você vai ver imagens a partir de agora. E você que está no rádio, eu vou narrar. Isso aconteceu no final de semana, no sábado à noite, na cidade de Assis, por volta das 20h50. Um acidente entre 2 carros deixou um ferido na Avenida Rui Barbosa. As imagens que você vê foram logo depois do acidente, com a chegada da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros que esteve no local, assim também como a unidade de resgate, o SAMU. Segundo uma testemunha que estava perto do local, o veículo Fiat Argo vermelho, com placas de Palmital, avançou o semáforo em alta velocidade e bateu na traseira. Esse veículo que você vê aí na tela neste momento é o Fiat Argo, tá bom? Esse é o Fiat Argo vermelho. Segundo testemunhas e também a vítima da mãe que estava no Astra, a pessoa que estava no Astra, esse veículo que estava aí atingiu, enquanto estavam parados no semáforo. O Astra, que você vai ver imagens também do veículo, aí você vê esse Astra, segundo informações de quem estava lá, ele estava parado na Avenida Rui Barbosa, sentido centro-bairro. Ele ia passar ali por toda a extensão da Avenida Rui Barbosa. Ele estava esperando. O Fiat vermelho vem e bate na traseira, tá bom? Causando todo esse dano aí. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e o motorista do Astra foi socorrido para a unidade hospitalar. Já o motorista do Argo e a passageira do Astra não tiveram ferimentos. Ainda segundo a testemunha, o motorista do Argo se negou, que é do carro vermelho, que bate na traseira, a fazer o teste do etilômetro e foi levado para o plantão policial, tá bom? Essas informações, imagens que você acompanha direto aqui pelo Assis City Play, também pela Rádio Difusora TV, pelo jornal A Hora da Notícia, esse grave acidente. Parado, o Astra estava parado e o veículo vem, bate, causa tudo isso, mas, por sorte, nada aconteceu de mais grave com ninguém. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7h35, Assis é vice-campeã por antecipação na pontuação geral dos Jogos Regionais. A edição de número 64 dos Jogos Regionais se encerra no próximo final de semana. E até o momento a cidade de Marília lidera a competição com 240 pontos. Assis ocupa o segundo lugar com 173 pontos e Presidente Prudente terceiro lugar com 140 pontos. Mesmo com as últimas disputas, Assis não corre o risco de ser alcançado por Presidente Prudente. De acordo com o secretário municipal de esportes de Assis, César Nunes, o vice-campeonato é uma grande conquista para a cidade de Assis, pois a maioria dos atletas que foram para os Jogos Regionais são atletas do próprio município. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Olha a hora, 7h36, marca aí 7h36. Vamos falar de eleições 2022. Hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à série de entrevistas aqui nos estúdios com os candidatos a deputados pela cidade de Assis. Aperta o play porque vai começar. Nas eleições 2022. Apuração voto a voto é na Rádio Difusora e Portal Assisite. Os bastidores da movimentação política, todo o cenário eleitoral.
Fique bem informado. Jornalismo de verdade. Todo mundo ligado na informação, no rádio, na internet e nas redes sociais. Você fica sabendo na Rádio Difusora e no portal Assisite. Juntos pela informação. Apoio Supermercados Anete de Palmital. Há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto, 897, no centro, em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 99662-1818 ou 98193-1818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube. Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços: Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Davi Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis. Qualidade 100% Petrobras. Atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmontel 352, no centro. Fone 3325-1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos. Avenida Dom Antônio 946, fones 18 99650-1003 ou 18 3302 4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333, no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693-6901. Todas as terças na feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022, Rádio Difusora de Assis e Assisite, juntos pela informação. E a Rádio Difusora de Assis e o portal Assisite, mantendo o seu DNA jornalístico de prestação de serviços, abrem espaço nessas eleições 2022 para os candidatos a deputado estadual e também federal pela cidade de Assis, para uma série de entrevistas. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo neste momento pelo Assisite Play, no Facebook e canal do YouTube do Assisite. Também estamos ao vivo agora pela Rádio Difusora de Assis AM 1140 e pelo streaming do app e da Difusora pelo site Difusora Assis. Vale destacar que garantimos a transmissão ao vivo dessa entrevista pela rádio AM 1140. A mesma garantia não pode ser dada pela transmissão ao vivo em vídeo nas mídias sociais da Difusora e do portal Assisite, já que ambas as empresas jornalísticas dependem do serviço externo de internet. Caso ocorra algum contratempo, nossa equipe está gravando essa entrevista, que posteriormente e no mesmo dia será disponibilizada na íntegra nas nossas redes sociais. Recebemos hoje, nos nossos estúdios aqui da Rádio Difusora, para uma entrevista de aproximadamente 30 minutos, o professor Renato, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Professor Renato, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia, Jerônimo. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês da Difusora e do Assisite estão dando para a minha candidatura, para todas as candidaturas, né? Mas inclusive para a minha. Foi o único meio de comunicação da cidade que abriu espaço para a gente. Então, primeiro de tudo, agradecer essa oportunidade e dar um bom dia aí para os espectadores, né? Para os ouvintes da Rádio Difusora e todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais, né? Pelo YouTube, enfim. Vamos começar o princípio de tudo. Quem é professor Renato? Aí começam os nomes chegando, nomes conhecidos na cidade. Aí aparece o professor Renato colocando a sua candidatura. Conta um pouquinho da sua história. Pois é, eu sou natural de Catanduva, na verdade. É uma cidade também do interior paulista, como Assis, mais ou menos do tamanho de Assis, mesma população praticamente. E eu sou morador de Assis já desde 2014. Eu vim para cá em outubro de 2014 e desde então sou morador da cidade. Morei no centro, né? Morei na Vila Rodrigues e atualmente estou morando na Vila Progresso. Segunda vez que eu estou morando ali na Vila Progresso, que fica literalmente na periferia da cidade, né? Depois da Progresso já é a rodovia, ali você já meio que sai da cidade. Então esse é o professor Renato, sou professor de Educação Física. Fiz faculdade de Educação Física pela Unesp de Presidente Prudente, foram 5 anos. Fui bolsista de iniciação científica na área de Sociologia do Esporte. Fiz mestrado em Educação Física
na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, né? E atualmente estou fazendo doutorado aqui na Unesp de Assis, em História, né? Aliás, eu vim para Assis com esse objetivo, na verdade, de fazer o doutorado aqui. Entretanto, antes eu tinha que vir, conhecer os professores, conhecer a universidade, né? E até que eu conseguisse entrar no doutorado, eu fiquei aqui trabalhando, fazendo matérias, lendo, preparando o meu projeto, e estou aqui desde então. Vim à procura do doutorado e acabei me radicando na cidade, ficando aqui, né? Minha noiva é assisense, então estou aqui, né? Desde então. Basicamente, resumindo, a minha biografia é essa. E aqui na cidade, você ministra as aulas de educação física, alguma escola, alguma entidade, como que funciona? Assim, olha, eu cheguei aqui em Assis, na verdade eu trabalhei muito tempo como garçom, até eu conseguir aula. Porque aqui o período em que se dá o concurso no município para pegar aula é diferente da minha cidade. Então eu perdi o prazo a princípio. Então eu cheguei e fui trabalhar de garçom, enfim, em restaurante, pizzaria, né? Mas atualmente, aí depois eu dei aula aqui em Assis, né, no Valverde, dei aula na Casa da Criança, dei aula no Henrique Zoner, dei aula no Mafalda, dei aula no Alides, dei aula em várias escolas, todas do município, né? Como contratado. E atualmente eu sou professor em Marília, na rede municipal. Eu moro na Vila Progresso, em Assis, e vou trabalhar com o circular, né, que vai até Marília. E lá eu dou aula também no ensino fundamental 1 para crianças de 5 a 10 anos da rede municipal. Não posso revelar a escola, porque a ética do servidor público de Marília nos impede de dizer, né? Não pode usar o cargo para fins eleitorais, né? Eu posso dizer que eu sou funcionário de Marília, sou servidor, isso está inclusive divulgado nos sites aí, né? Mas não posso dizer a escola, prefiro não dizer também. Tá bom. Enfim. A trajetória política, como que ingressa então? Professor de educação física, participava nos bastidores, já disputou algum cargo como vereador, alguma coisa? Como que começa essa trajetória? A minha trajetória política começa já no ensino médio. Com 15 anos eu fui do Grêmio. Mas a gente não era muito politizado. Grêmio estudantil, né? Grêmio estudantil do colégio onde eu estudava. Era um colégio católico, um colégio de freiras, né? E ali a gente organizou um Grêmio. Mas a gente não era politizado, a gente queria, na verdade, melhorar a vida na escola, melhorar o ensino, melhorar, né, o ambiente escolar. Eu comecei a me politizar mesmo, ter acesso a ideologias políticas, comecei a questionar os governos, né, o Estado, a situação do país com 19 anos, quando eu estava fazendo faculdade de Educação Física. Eu ingressei no Centro Acadêmico de Educação Física, que era a entidade estudantil que representava os estudantes do nosso curso. E ali eu comecei a participar, né? A princípio eu era anarquista, não era de partido nenhum, eu tinha uma ideologia diferente da que eu tenho hoje, né? E a partir daí começou a minha politização, né? Participava do movimento estudantil, movimentos de ocupação, movimentos de reivindicação. A gente conseguiu na época, por um protesto que a gente fez durante um mês, a contratação de 3 professores para o curso, para melhorar a qualidade do curso de Educação Física, entre outras lutas que a gente travou naquele período. Aí depois no mestrado eu dei um tempo na política, porque eu foquei nos estudos, sabe? No tempo do mestrado eu fiquei afastado. E assim que terminei o mestrado, ingressei no PCB. Eu voltei para minha cidade, Catanduva, para trabalhar, de recreacionista, de professor de educação física, depois de ter feito o mestrado. E ali eu conheci o partido, me identifiquei, conheci o partido não só como ele funciona hoje, ou como funcionava então, mas a história do partido, que é o partido mais antigo do Brasil, né? Tem 100 anos com... Então, desde então, estou no PCB. Fiquei também um tempo afastado do partido para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Não tinha tempo, né? Em algum momento da nossa vida, a gente tem que eleger prioridades. E aí, em 2020, voltei para o partido já aqui em Assis. Eu conheci um pessoal aqui do PCB, gostei. A maioria professor, estudante, ou advogado, arquiteto. E essa é a minha atuação hoje. Estou no partido já desde 2009. E regressei ao partido depois de um tempo afastado em 2020, mas nunca participei de eleição, só apoiando. A gente teve um candidato a deputado estadual em 2010, lá por Catanduva, e eu era secretário político do partido na cidade e ajudei na campanha dele para deputado estadual. Mas eu próprio, a única eleição que eu participei foi para o Centro Acadêmico de Educação Física, que a gente tinha uma chapa lá, Novos Olhares, um grupo de alunos muito dedicados que vencemos a eleição. Vamos falar um pouquinho, acho que chama muito a atenção, eu não sei como que você que convive no dia a dia, quando você
PCB, Partido Comunista Brasileiro. Aí quando fala do comunista, eu acho que muita gente pergunta, mas como assim? Como que funciona essa ideologia? O que o partido pensa? O que seria esse Partido Comunista Brasileiro de atuação, né? É um partido comunista dentro do Brasil, e como que ele atua dentro de Assis? Olha, realmente, o espanto por parte de alguns, mas eu vou falar para você, não é a maioria. A maioria das pessoas, quando a gente fala Partido Comunista Brasileiro, a pessoa não entende nem o que é, do que se trata. Em geral, a pessoa não tem nenhuma opinião nem negativa e nem positiva. A pessoa fala, pô, o que é isso? Né? Agora, algumas pessoas, é claro, tiveram acesso a uma propaganda anticomunista, leram livros que pintam o comunismo como o pior sistema de todos os tempos, e aí, de fato, essas pessoas têm uma opinião negativa. Eu acho que coloca muito... Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, União Soviética. A União Soviética hoje não existe mais. Mas durante, assim... Mas é Cuba, eu acho que o que fala assim, comunismo é Cuba, porque existe uma propaganda sobre isso, né? Sim, igual você falou. Então, desculpa interromper, mas só para atualizar. Sim, as pessoas pintam como se fosse a pior coisa do mundo. Eu lembro que assim, eu fui entregar um panfleto em 2020, a gente faz bastante panfletagem na cidade, e agora entrando na segunda parte da sua pergunta, como a gente organiza, né? A gente tem várias iniciativas, mas eu participo particularmente mais das panfletagens nos bairros, né? São os bairros mais populosos de Assis, né? Progresso, ali, Prudenciana, a gente foca muito nesses dois bairros, principalmente na Vila Progresso, que é onde eu moro, onde eu conheço mais gente, né? E uma vez entregando um panfleto para uma senhorinha bem simples, você vê até pela vestimenta, bastante surrada, você vê que era uma pessoa judiada pela vida, enfim. Bastante simples. Ela recebeu o meu panfleto, eu expliquei rapidamente do que se tratava, a gente estava fazendo a campanha do Fora Bolsonaro aqui em Assis, e ela me perguntou, moço, vem cá, explica para mim, eu que nunca tive a oportunidade de estudar, né? Eu vi aqui que é Partido Comunista, mas o que é o comunismo? Explica para mim de um jeito bastante simples. Olha, comunismo, você imagina um sistema político em que as principais decisões, né, são tomadas não por pessoas que você não conhece, que estão lá longe, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Imagina um sistema em que as principais decisões, né, as mais importantes, são tomadas pelo povo organizado nos locais de trabalho, nos locais de estudo e nos locais de moradia. Imagine isso, se a gente pudesse decidir o preço do combustível, se a gente pudesse decidir como é que vai ser feito o nosso orçamento, o orçamento dos municípios, o orçamento dos estados, enfim. Imagine se a gente pudesse, de repente, até revogar o mandato de políticos que, assim que são eleitos, começam a fazer tudo diferente do que tinham prometido, e as pessoas conhecem muitos casos assim, né? Imagine um sistema assim, que a riqueza seja distribuída mais igualmente, que não haja ricos e pobres, que não haja patrões e empregados, que a gente, né, controle toda a riqueza que a gente mesmo produz. Eu falei, isso é o comunismo. Ela falou, pô, mas isso é o comunismo? Né? A gente ouve falar tanta coisa ruim, né? Tal. Aí eu disse, olha, nenhum sistema é perfeito. E o comunismo não foi igual em todos os países onde funcionou? Onde funcionou? Olha, funcionou, professor. Às vezes bem, às vezes mal, em várias partes. No começo dos anos 80, 1/3 do mundo vivia sob algum regime comunista ou socialista. Então, cada 3 pessoas, uma vivia em países socialistas. Cuba funcionou durante algum tempo, passou por dificuldades, compreende? Na União Soviética foi onde durou bastante também, passou por períodos difíceis, passou por períodos fáceis. Também é o seguinte, o socialismo em Cuba, por exemplo, o comunismo em Cuba, como quer que chamem, né? Ele não foi sempre igual desde 1959, ele passou por fases. Teve momentos que era de um jeito, outros momentos era de outro. Alguém lá gostou do poder em algum momento? Sim. Sim, isso houve. Eu estive lá em Cuba esse ano, inclusive. Fiquei 1 mês e 1 semana lá fazendo pesquisa, né? Coletando dados para minha pesquisa, que é sobre políticas públicas de esporte, como é que eles organizaram o esporte lá. Então é o seguinte, teve sim. Inclusive, muita gente foi punido lá por fazer mau uso do poder, compreende? Teve muita gente lá, quem fez mau uso do poder, cometeu abuso, cometeu algum tipo de atrocidade, foi punido. Não é que nem aqui no Brasil, que teve ditadura e, né, ninguém foi punido, ninguém pegou cadeia. Tem até nome de time de futebol, nome de rodovia, nome de escola, até com nome de gente que fez tortura, que cometeu
crueldade, né? Time de futebol, fiquei curioso agora. Tem um time que é em homenagem ao Médici. Tem? Qual? Tem. Aqui no Brasil? Tem, no Brasil. Eu sou palmeirense, né? Recentemente o Palmeiras, do Sub-17, se não me engano, Sub-18, jogou com esse time, tava lá. É do estado de São Paulo? Não, fora. Não, acho que é de fora. Não me lembro exatamente o estado. Tá. Mas tava lá, Palmeiras e Presidente Médici. Eu falei, meu Deus do céu, né? Ah, tá. Enfim, isso deveria ser proibido no Brasil, né? Na Argentina não pode pôr nome de torturador nem em porta de quartel, que dirá em... Deixa eu te fazer outra pergunta, já interrompendo, para a gente andar aqui. Sim. O PCB. Então, é Partido Comunista Brasileiro, você explicou, acho que explicou bem para o pessoal, né, entender, que não é fácil também, não vai ser numa entrevista que o pessoal vai entender, né? Mas assim, você está com o PCB, tem alianças, você tem alianças em Assis, tem alianças na região, você está com algum deputado de fora, eu gostaria de falar sobre a questão da aliança partidária. Entendi. Nessa eleição especificamente a gente não tem nenhuma aliança partidária, viu, Jerônimo? A gente resolveu sair sozinho mesmo, por mais que isso a gente tenha, de repente, menos tempo de televisão, porque com as coligações você junta, né, um partido, o tempo que um partido tem, o tempo que o outro partido tem se junta e aí tem mais tempo, né? Mas é que a gente precisava colocar as nossas propostas que outros partidos de esquerda não estavam a fim de colocar, né? Como, por exemplo, a tributação sobre fortunas, grandes heranças e grandes transações financeiras que boa parte da esquerda não estava mais topando levar, né? A revogação de reformas trabalhistas e reformas previdenciárias que governos anteriores fizeram e que precisa ser revogada porque prejudicou a população. Enfim, uma série de medidas aqui que seria longo discorrer sobre elas, que outros partidos não estavam fechando, né, com isso. Eu não vou nem mencionar os partidos aqui, porque são partidos com os quais a gente trabalha junto aqui na cidade. Aí entrando numa outra parte da sua pergunta, né? Aqui em Assis, com quem que a gente está? Eleitoralmente, ninguém. Eleitoralmente, a gente está fazendo a nossa campanha, só a gente, o pessoal... Para esse pleito, né? Para esse pleito. Mas no dia a dia, a gente coopera com outras forças políticas também. Né? No Fora Bolsonaro mesmo, vários partidos, várias organizações, Movimento por uma Universidade Popular, que existe em Assis, União da Juventude Comunista, que existe em Assis. Quem são os partidos? PT, assim? PT? PDT, PSOL, todos esses partidos aí trabalharam juntos em alguma medida no Fora Bolsonaro, e a gente tem também em Assis, né, momentaneamente ela está parada por conta do período eleitoral, mas a gente tem a frente em defesa da soberania e da democracia, né, soberania nacional e democracia, que já existe desde 2018, se eu não me engano, é que eu comecei a fazer parte dela depois, em 2020. Eu não participei da criação, mas me somei a essa frente, depois que me somei também ao PCB, que compõe essa frente. E a gente faz discussões em torno de como democratizar a sociedade, como democratizar o Estado e como ser soberano enquanto país na organização do nosso sistema político e econômico. Então, a nossa atuação enquanto comunistas na cidade é com essas forças. Agora a gente procura também falar diretamente ao povo, que é o povo quem é realmente forte, é que muitas vezes o povo não tem consciência da sua força, mas o povo, quando se une, quando faz pressão, quando se organiza, tem bastante força, sim. É a força mais poderosa na sociedade, é o povo, sem sombra de dúvida. O senhor candidato lançou o nome aí, né, pelo PCB, professor Renato. Quais as chances para uma eleição? O senhor não tem aliança, o senhor está com um partido que ainda cresce, né? Está em desenvolvimento, tem algumas alianças ideológicas, não neste momento do pleito. Como o senhor avalia? O senhor vem mais para marcar a sua posição, para mostrar que também existe um outro contraponto na política local e regional? Qual é o pensamento? Olha, realmente, digamos assim, as perspectivas nossas de ser eleito, ou no caso eu especificamente ser eleito, não são muito grandes, né? A gente tem uma dificuldade aí de coeficiente eleitoral. As regras eleitorais do Brasil são feitas já de um modo que os partidos pequenos ou os partidos que não têm tanto dinheiro, como é o nosso caso, nós somos o único partido, isso a própria Globo veiculou, né? Que o PCB é o único partido que não tem candidato milionário, que não chama o rendimento máximo dos candidatos que estão em melhor situação dentro do nosso partido não chega à casa do 1 milhão. Então é o único partido que não tem milionário. Então, quando falta dinheiro, quando falta tempo de televisão, né, e quando as regras do coeficiente eleitoral não favorecem, de fato, assim, a gente tem
poucas chances. Só que é o seguinte, qual que era o nosso principal objetivo? Divulgar a nossa ideologia, divulgar as nossas propostas, mostrar para a população que a política não é uma coisa só, os políticos não são uma massa indistinta, que é todo mundo igual, e nem a esquerda é uma coisa só também. Tem gente que a gente vai entregar o nosso panfleto, a pessoa, mas vocês são de esquerda, né? Somos. Então vocês estão com o Lula? Não, é outra esquerda. Mas a esquerda não é o Lula? Então a pessoa pensa que esquerda é só aquilo, é o PT, tem a questão do comunismo Lula, e ainda da esquerda, né? Sim, é aquilo lá. Né? Então, não é bem isso. Eu explicando na Progresso ali para o pessoal simples que habita o bairro, ali, meus amigos, né, colegas de bairro, falou que às vezes dentro da esquerda os debates são tão ou mais acalorados do que os debates às vezes entre esquerda e direita. Dentro da própria esquerda há muito desentendimento, né? E há muita divergência. Então, assim, o nosso principal objetivo era divulgar a nossa ideologia, divulgar o nosso partido, mostrar que ele existe. Sabe, chega essa época de eleição, a gente tem uma abertura maior. Os órgãos de imprensa se abrem para a gente. Né? Em Catanduva, quando a gente teve um candidato a deputado estadual que eu ajudei, também foi assim. Né? Um ou outro órgão de imprensa abriu espaço. Quando chegou a eleição, recebemos vários convites. Fomos em todos, né? Fomos super bem recebidos. Então, não podíamos perder essa oportunidade de lançar um candidato por aqui. Né? E foi uma tarefa delegada pelo partido. Eles viram que a célula de Assis, a gente se organiza em células. Né? Tem a célula de Assis, a célula de Marília. Né? São os meio grupos. que regional, porque é Marília, Prudente, seria mais ou menos assim? A gente se organiza por célula, por cidade. Tá. Ou quando tem muita gente dentro de um mesmo local de trabalho que é do partido, a gente faz uma célula daquela empresa, daquele local de trabalho, mas enfim... Então foi isso, para aparecer mais para a população de Assis, mostrar e trazer a classe trabalhadora para o partido. Né? Trazer as pessoas mais simples, porque as nossas ideias interessam a essas pessoas. Esse tipo de gente que a gente quer no partido, todo tipo de trabalhador. Professor, falando em ideias, falando em projetos, caso o senhor seja eleito, o PCB esteja eleito como deputado, o senhor é deputado aqui pela cidade de Assis e região, como o senhor pensa a cidade de Assis e pensa a nossa região? Que projeto, que tipo de trabalho seria importante para a sua eleição? O que você pode imaginar? Quem está nos ouvindo, nos assistindo agora pela audiência, vai assistir o vídeo depois. Eu vou eleger o professor Renato. E daí? Qual que é o projeto? Sim. Não, bacana isso, essa sua pergunta, viu, Jerônimo? Porque a gente tem que falar mesmo das propostas. Quando a gente vai falar de proposta para a população também, isso é a experiência que a gente está tendo na campanha. A gente chega nos bairros, chega nos locais de trabalho, fala, essas são as nossas propostas. Outro dia lá na Progresso eu fui com o megafone, fiquei falando lá as propostas do PCB. Aí as pessoas dizem, Renato, mas a gente ouve bastante proposta em época eleitoral, né? Aí depois a pessoa se elege, não faz aquilo que prometeu, o que propôs, e depois nunca mais nem aparece aqui, nem olha na nossa cara. Então, às vezes é complicado. A gente vai falar de proposta, porque a gente tem que falar. Se a gente não tivesse nenhuma proposta, era melhor a gente ter ficado em casa e levado a nossa vida, né, o nosso trabalho. Se a gente se candidatou, é porque a gente quer fazer mudanças, quer colocar coisas novas que não estão acontecendo para acontecer. Né? Então é o seguinte, no Congresso Nacional são tratados os temas nacionais. Em todo caso, o cidadão assisense ou da região que está me ouvindo, não pense que assim, os temas nacionais estão lá longe. O Brasil não fica lá, o Brasil fica aqui. Assis também é Brasil. E os temas nacionais estão aqui. Vários deles. Por exemplo, aqui em Assis eu vejo muita gente que está sofrendo com a questão da habitação. Ou está no cálculo do déficit habitacional, e o déficit habitacional o que é? É um somatório de 3 números. Pessoas que estão com uma casa precária, com uma infraestrutura precária, né? Não tem portão, não tem um banheiro decente para usar, não tem água encanada, ou a casa está para cair em cima da pessoa. Situação de coabitação familiar, quando mais de um núcleo familiar habita a mesma casa porque não tem condição de pagar o aluguel. Várias famílias às vezes têm que se juntar na mesma casa, isso conta como déficit habitacional. E também a situação de favela, né? E também as pessoas que passam por aluguel abusivo, quando o aluguel compromete mais de 1/3 da renda da pessoa. Eu conheço muita gente em Assis que está em algum desse tipo de situação. Ali na saidinha da Progresso a gente já vê algumas casas que são improvisadas, que são favelas. E então, esse é um tema que é nacional, mas é também de Assis.
a questão da moradia precária, da falta de moradia, do aluguel abusivo, e a gente tem algumas propostas para tratar isso dentro do Congresso, né? Primeiro, a gente é a favor assim, da expropriação sem indenização de imóveis ociosos, isso com base em lei que já existe, sem pensar nas leis que eu vou entrar daqui a pouco, né, que a gente poderia criar. Mas com base nas leis já existentes, expropriar os imóveis que estão ociosos há muito e muito tempo, que a pessoa não aluga, não consegue alugar, não facilita o aluguel e a gente considera injusto que uma casa fique parada tanto tempo, sendo que tem gente que está na rua, né? Outra coisa que a gente defende também em matéria assim, de política habitacional é o despejo zero. Zerar o despejo. Isso com base em legislação nacional que já existe e também com base em leis internacionais de 1966 da ONU que o Brasil assinou desde 92. É um tratado internacional de direitos econômicos e sociais que proíbe despejo. Então não pode ter despejo, tem que ter algum tipo de negociação. Outra coisa é a construção de moradia popular. Não no ritmo que estava sendo feito do Minha Casa Minha Vida, que não conseguiu resolver o problema da habitação, diminuiu. É claro que a gente tem que ficar feliz quando, né, um governo se propõe a construir moradia popular, né? Mas não resolveu o problema, diminuiu, e a gente se propõe a resolver. Então a gente vai construir moradia popular para todo mundo que precisa. Agora, pelo legislativo, a gente pode fazer uma lei de reforma urbana e determinando uma redução progressiva dos aluguéis. Então você aí de Assis, que está sofrendo com aluguel, me eleja os candidatos do Partido Comunista que a gente vai botar um limite no aluguel. A gente vai reduzir o aluguel. Em Cuba, no primeiro ano de governo ali do Fidel Castro, baixou uma lei reduzindo o aluguel em 50%. Imagine se isso fosse feito no Brasil, quanto que isso não ia ajudar o trabalhador do Brasil inteiro e de Assis, né? Entre outras propostas, você aí de Assis, por exemplo, você sabe como é que está a escola do seu filho? Né? Eu falo, algumas escolas, não só de Assis, de Marília, também onde eu já trabalhei, enfim, falta muita coisa, a situação é precária, falta papel. Às vezes o professor chega para aplicar a prova, vai imprimir, não tem papel, falta, né? Eu duvido que os políticos, quando vão trabalhar, encontram esse tipo de precariedade, né? Falta papel, falta uma coisa, falta outra, né? Os salários dos professores, né? Em que algumas cidades não cumprem o piso, recebem muito mal, né? Você aí, né, que seu filho estuda em escola pública, a gente vai fazer uma reforma tributária no Brasil de modo a elevar o orçamento da educação, né? Aí eu não sei se cabe aqui a gente entrar nas propostas de reforma tributária, né? Mas a gente procurem lá, a gente vai conseguir elevar o orçamento da educação, tributando as grandes fortunas, as grandes heranças, os bilionários, as grandes transações financeiras. Em cima dessas pessoas que tem que pesar o peso da carga tributária, e é daí que vai sair o dinheiro da educação, da saúde, né, e dos serviços sociais, da segurança, enfim. Ali a gente se propõe, no Congresso Nacional, a tratar os temas nacionais que estão em Assis, resumidamente. Renato, ganhou, entrou, janeiro de 2023. Qual seria o seu primeiro projeto, a sua primeira iniciativa como já autoridade eleita aqui pela cidade de Assis e região? A primeira. Olha, a primeira... Está no seu coração, a gente quer saber isso, entendeu? Sim. Assim, eu sou o candidato, eu consegui, então agora eu vou executar isso. De tudo que você falou, deve ter muito mais coisas, Sim, a gente vai claro. falar daqui a pouco, de onde vai encontrar todos esses projetos, mas o seu sonho, você vai chegar, a caneta está na sua mão, o que você vai fazer? Primeira coisa, são muitas coisas prioridades, mas se tiver que escolher uma, é o seguinte: democratizar a política orçamentária no Brasil, nos governos, nos municípios, em todos os escalões do governo. O que eu quero dizer isso? Não sei se você aí que está me ouvindo sabe como é que é decidido o orçamento do seu município, o orçamento do seu estado. Eu tive a oportunidade, como membro do partido, de acompanhar a votação do orçamento em Catanduva e também em Assis. O Poder Executivo joga uma proposta de orçamento, que é como vai ser gasto o dinheiro da saúde, como vai ser gasto o dinheiro da educação, como vai ser gasto o dinheiro do meio ambiente, da segurança. Isso é encaminhado para as câmaras municipais, isso é encaminhado para as assembleias legislativas dos estados. Assim, na hora que o ano está acabando, né, quando o prazo já está batendo para aprovar o orçamento, e às vezes os vereadores, os deputados estaduais, até os deputados federais não têm tempo.
tem que, assim, eu já vi vereador falar o seguinte, a gente teve que avaliar o orçamento aqui em uma semana, 2, não tivemos tempo de discutir, não tivemos tempo de envolver a população na discussão do orçamento, e a coisa é de afogadilho ali, é votado e é decidido, e a população não é consultada. Então, o meu primeiro projeto de lei vai ser no sentido de obrigar os estados, municípios e também o governo federal a envolver o povo na discussão do orçamento. Desde os bairros, desde os locais de trabalho, desde os locais de estudo, todo mundo tem que discutir como é que vai ser gasto, porque o dinheiro é nosso, Jerônimo. Sai do nosso bolso, a gente paga imposto até para comer, a gente vai comprar um feijão, a gente é tributado ali. E esse dinheiro vai para os cofres públicos. E a gente tem, já que é nosso dinheiro, e os políticos têm que usar em nosso proveito, nós trabalhadores, nós cidadãos, então a gente tem que participar disso. Então eu quero fazer uma lei de reforma orçamentária, obrigando os governos a discutir com o povo o orçamento e obedecer o que o povo quiser em matéria de orçamento. Por falar em orçamento, vou falar de dinheiro, candidato. A gente sempre pergunta aqui para todos como está a questão, a estimativa de gastos financeiros para a sua campanha. Tem um teto aí, já foram gastos quantos? Como que está? É mais para panfletagem, parte gráfica, rede social? Como que está esse investimento? Olha, a gente ainda não conseguiu o fundo partidário, que é tão polêmico aí, né? Muita gente concorda, muita gente discorda. Você concorda ou discorda? Olha, eu acho que tem que ocorrer sim, mas não segundo as regras que elas existem. Eu também não acho que campanha precisa de dinheiro, não deveria precisar. Eu estive lá em Cuba um mês e pouco, eu vi assim as eleições, as pessoas contando, é feito de uma maneira muito simples, a pessoa se candidata ali no bairro, o currículo dela é colocado nas esquinas, o que ela faz, o que ela deixou de fazer, onde a pessoa trabalha, e ela começa a ser eleita ali no seu local de moradia, né, onde ela trabalha. Normalmente as pessoas trabalham perto da residência, né? Então, assim, a nossa campanha está sendo assim também, bastante simples, com pouco dinheiro. Você vê lá, tem 1.750 declarado, dos quais 1.500, na verdade, não é dinheiro, assim, é trabalho doado. É um camarada que está me ajudando muito, né, um estudante daqui da cidade de Assis, estudante da Unesp, curso de Biologia, e que assinou um contrato doando o trabalho dele. E é mais ou menos o que os políticos estão pagando. Outro dia eu perguntei ali para uma pessoa que estava com a bandeira, não vou falar de candidato que era, eu falei, quanto que você está ganhando? A pessoa falou, R$1.500. Para ficar aí balançando a bandeira, beleza. Por meio período, acho que era ainda. Não sei quantas horas, né? Parece que é o que está rolando aí, R$1.500. Estão falando aí. Aí a gente fez, aí é o que a gente botou ali, teve que declarar um valor, mas não é um valor em dinheiro, é um valor em trabalho. Dinheiro mesmo a gente tem R$250, que é uma doação de um camarada do partido que é de Prudente, que ele tem um espetinho, ele é advogado também. E aí ele fez o depósito, está lá registrado no CPF dele, enfim. A gente não recebe doação de empresa, de banco, de setores endinheirados da sociedade. Então, o dinheiro está sendo gasto com isso também. Esse é o dinheiro, de onde está vindo, e está sendo gasto com panfletagem, que a gente está fazendo. Você está esquecendo de uma coisa que eu gostei na sua fala. Alô, 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 alô. É o megafone. O megafone. Você usa o megafone? A gente passou a usar, porque é o seguinte, a gente... Como que é? Porque é muito legal, acho legal a ideia. E surte efeito? Surte, sabe por quê? Porque a gente tentou reunir o máximo de gente possível no lançamento da nossa campanha no bairro onde eu moro, que é a Vila Progresso. Só que, por uma série de fatores, as pessoas acabam não indo, compreende? É porque, tem o dia muito lotado, trabalham muito, chegam em casa, querem ficar com os filhos, querem ir lá ouvir o cara que é candidato a deputado, esse cara vai enganar a gente, é mais um aí, né? Está tentando se dar bem em cima das nossas custas. Aí o que a gente fez? Levamos um megafone, compramos. Né? Aqueles elétricos? Com pilha. Com pilha. 3 pilhonas grandona, daquelas grossonas. Pilha, hein? É bom que dá para aumentar o volume, dá para regular o volume. Se estiver muito escandaloso, a gente abaixa. Aí, como deu pouquíssima gente, a gente começou a falar no megafone, daqui a pouco vai começar o lançamento da campanha do professor Renato, né, do Poder Popular, da campanha, né? E aí, de repente, as pessoas começam a sair das casas, porque começa a ouvir um maluco falando alto no megafone, e fala, o que esse cara tá gritando na frente da minha casa? Eu vou lá ver. E aí algumas pessoas vieram da mão. Aí vem todo tipo de gente, sabe? Quando você vai fazer política de rua, não dá para você escolher com quem você vai conversar. Você conversa com quem chega para conversar com você. Então chega todo tipo de gente, foi bacana. Então o megafone surtiu efeito nesse sentido, de fazer as pessoas saírem de casa para ver
que está pegando ali. Então, né? quem vê, vou usar a sua frase, tá, candidato? Quem vê um maluco segurando um megafone é o professor Renato. É o professor Renato, é um cara que está ali tentando divulgar as ideias, tentando fazer as pessoas se mexerem, participarem, sabe? Porque o nosso povo está tão abatido, sabe? Tão descrente com a política. Às vezes é até difícil de conseguir conversar com as pessoas, porque as pessoas já falam, não, eu não acredito que a eleição vai mudar a minha vida, eu não acredito que... Todo mundo promete muita coisa e depois não faz nada, enfim. Né? Candidato, nosso tempo já está estourado. Qual o número da campanha? Olha, o número da campanha é o seguinte, professor Renato, deputado federal 2122. 21... É facinho 22. de lembrar. 21, deputado 22. federal, o número deputado é menor federal. do que estadual. É a segunda pessoa em que você vai votar. Né? Começa, muita gente não sabe, viu? Deputados, muita gente não sabe nem que vai ter eleição para deputado. A gente vai falar, a pessoa fala, mas não era só para presidente? Não é só para presidente. Você vai votar para 5 cargos. Ó, você que está aí me ouvindo, 5 cargos. Começa o primeiro cara que você vai votar, né? Ou mulher, enfim, quem você quiser, vai ser deputado estadual. Né? São ali 5 dígitos. Depois deputado federal. Aí eu peço para você votar em mim. Eu sou o professor Renato. 2122. Tá, morador da Vila Progresso. Quem quiser acompanhar mais, como tá a mídia social, tem Instagram, Facebook, Sim. YouTube, portal, como que tá? A gente está mais no Instagram. No Instagram tem a minha página pessoal, tá Renato B. Valentim. Né? Ou se você procurar professor Renato também vai sair prof. Renato. Né? Tem também a página do Instagram do PCB de Assis. PCB de Assis. PCB Assis, e PCB Assis. E tem também no Facebook PCB Assis. Por ali vocês, né, que estão nos ouvindo e nos vendo, vão poder se informar melhor. Candidato, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, para atender o nosso convite, bater esse papo com a gente, com toda a região aí. Obrigado mesmo por nos ajudar, né, nessa questão, democraticamente atendendo todos os candidatos aqui pelo portal Assisite Rádio Difusora. Você tenha sucesso aí na sua campanha, tá bom? Tá aqui, ó, aquela ali é a câmera do portal Assisite, o Assisite Play. Esse é o microfone da Rádio Difusora. Pode pedir voto, converse com o seu eleitor. A mensagem final, professor. Olha só, pessoal, eu penso que é o seguinte, nessas eleições, tentem votar em pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que vocês, pessoas que sabem o que vocês passam, compreende? Vote em candidatos que apresentem propostas, sabe? Muitas vezes é complicado acreditar, né, no político, mas a gente tem que olhar para quem está falando mais de proposta e não tanto falando de si, correto? Então, vejam, ó, esse cara que vai ser candidato, no caso o professor Renato, mora num bairro de periferia, né? Ele pega ônibus para ir trabalhar, eu tenho que olhar preço no mercado para fazer compra, compreende? Dou aula em escola pública, uso o sistema público, eu não sou que nem essas lideranças de esquerda que, né, falam do SUS, mas não usam o SUS, né? Conhecem o SUS dos livros, da internet. Não, eu conheço o SUS porque eu estou lá dentro, quando eu preciso, passo algum problema. Então é isso, peço seu voto porque você leva uma vida igual a minha, a gente tem que trabalhar para botar comida na mesa. Eu vivo do meu trabalho assim como você, correto? Então é por isso que eu peço seu voto. Professor Renato, 2122, PCB, Partido Comunista Brasileiro. Obrigado, candidato. Sucesso aí na sua campanha. O portal Assistir a Rádio Difusora continua com a série de entrevistas. Amanhã estará conosco aqui na bancada Ernesto Nobile, do Avante. Bom, a Rádio Difusora e o portal Assisite mantém assim sua longa tradição de abrir sua programação jornalística durante o período eleitoral, para que o eleitor conheça melhor os candidatos e, com isso, exerça democraticamente um voto consciente. Fique ligado na nossa programação para você acompanhar tudo. Lembrando, no dia 2 de outubro, milhões de eleitores escolhem em todo o país os ocupantes dos cargos a presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual. O portal Assisite e a Rádio Difusora preparam cobertura completa das eleições 2022 a partir das primeiras horas de domingo, do dia 2 de outubro. Flashes da votação, análise da apuração dos votos e comentários de especialistas irão fornecer as informações do pleito. A partir das 17 horas, 5 horas da tarde, do dia 2 de outubro, confira a apuração voto a voto aqui no portal Assisite e também na Rádio Difusora pelas eleições 2022. Rádio Difusora e portal Assisite, juntos pela informação.
Eleições 2022. Rádio Difusora de Assis e Assis City. Juntos pela informação. Apoio Supermercados Anete de Palmital. Há 52 anos, oferecendo o melhor em atendimento e o melhor para você. Rua Melo Peixoto 897, no centro em Palmital. Fones 18 3351 1045, 3351 2396 e 18 99673 9139. Iris Serviços de Assis, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelos fones 18 99662-1818 ou 98193-1818. Rua Padre Gusmões, 1777, Vila Tênis Clube. Mil Cores Casa de Tintas, servindo os melhores preços para Assis e toda a região. Com 2 endereços: Avenida Marechal Deodoro 580 e Avenida Davi Passarinho 815, Assis. Posto Brasil de Assis. Qualidade 100% Petrobras. Atendimento 24 horas. Rua José Nogueira Marmotel 352, no centro. Fone 3325-1434, Assis. Auto Tudo Produtos Automotivos. Avenida Dom Antônio 946, fones 18 99650-1003 ou 18 3302 4900. Top Fish Pesqueiro, saída de Assis, sentido Tarumã, SP 333, no quilômetro 412. Fone WhatsApp 99693-6901. Todas as terças na feira da noite, ao lado do Mercado Municipal de Assis. Eleições 2022. Rádio Difusora de Assis e Assis City. Juntos pela informação.